Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é só começar. E o assunto de hoje é um projeto WinForms em VB.NET. Isso aí, galera, nós vamos começar nessa playlist de hoje. Esse é o primeiro vídeo de uma playlist que a gente vai começar a criar um aplicativo, uma aplicação, melhor dizendo, VB.NET, atendendo a pedidos aí da galera que tem solicitado vídeos de VB.NET no canal, já fizeram algumas solicitações. Então, eu resolvi agora criar aí uma aplicação em VB.NET, tá? Usando o padrão orientação a objetos que a gente sempre utiliza, que a gente sempre vai utilizar aqui nos programas que a gente vai construir aqui no canal. E qual que é a ideia desse projeto em VB? Né? Eu vou ensinar vocês aqui agora, desde o início, como que você cria um projeto .NET em VB e qual que é a ideia do projeto que nós vamos reproduzir aqui. Né? O projeto que nós vamos reproduzir é exatamente o projeto de milhagem que a gente desenvolveu lá em C Sharp, com todo o tratamento em memória. Né? A gente não fez nada relacionado a banco de dados com ele. Então a gente vai começar a construir essa aplicação em VB.NET para atender aí também uma parte do público do canal, né, que tem ficado carente aí desses vídeos em VB. E é aquilo que eu disse, né, gente? Orientação a objeto é orientação a objeto em qualquer situação, em qualquer linguagem que você estiver tratando. Haja vista que nós temos aí várias playlists no canal, né? Você tem playlist de C Sharp, você tem playlist de VB, você tem playlist de Android Studio, e todos esses projetos, né, nessas playlists que a gente criou até aqui, são baseados em orientação a objeto, que é o paradigma mais usado, né, para desenvolvimento atualmente. Né? A gente já falou desse paradigma, a gente já falou do que é uma orientação a objeto, tanto aí em todas as playlists, né? Como eu disse, todas as nossas aplicações, os nossos direcionamentos aqui no canal são feitos em orientação a objeto, né? O que vai variar é a linguagem. Então, eu vou começar o projeto da milhagem numa interface gráfica usando VB.NET e, é claro, né, nós vamos agora utilizar banco de dados para a gente poder trabalhar essa aplicação. Bom, aí vocês podem estar perguntando assim, bom, nós vamos começar por onde? Nós vamos começar pela parte do banco de dados, nós vamos começar pela modelagem do banco, nós vamos começar pela aplicação. O que nós vamos fazer? Primeira coisa que a gente tem que fazer é definir qual é o modelo, né, qual é o padrão de desenvolvimento que nós vamos utilizar. Se a gente olhar aqui agora o nosso programa de milhagem, o que nós temos aqui? Só relembrando essa estrutura, né? Para quem já viu o vídeo aí. Nós temos uma pastinha nós temos um projeto, né, chamado de milhagem, e aqui nós temos algumas pastas separando algumas classes, né? Inclusive o nosso modelo. Olha só, a gente tem aqui na Entities, nós temos enums, que é o enum do tipo pessoa. Depois nós temos as classes do nosso projeto lá. Categoria, milhagem exception, pessoa, pessoa física, pessoa jurídica. Aí a gente criou também aqui uma pastinha para separar e criando os services, né? São as classes services aqui, né? Que são aquelas classes onde a gente define aqui o que um serviço vai fazer, né? E nessa oportunidade de construir essa aplicação novamente, utilizando aí o Informs, né, o padrão Informs, a gente vai também revisitar algumas coisas que nós escrevemos, tá? Então, essa viagem nessa aplicação VB aqui vai ser uma viagem também um pouco mais longa do que a viagem anterior que nós fizemos relacionada a VB, beleza?
a gente tem lá a playlist de VB também, que contempla a orientação objeto, né? Mas aqui nesse caso agora, nós vamos falar exclusivamente de desenvolvimento, né? Nós vamos desenvolver uma aplicação, beleza? Baseado no nosso programa de milhagem. Então, se a gente for pensar na modelagem que nós precisamos fazer, vejam aqui que nós vamos ter classes para incluir no nosso programa, né? Então, quando a gente vem aqui para criar, vamos criar o nosso projeto primeiro, né? O que nós vamos criar aqui dentro do projeto WinForms? Primeiro a gente vai procurar aqui, ó, a gente tem alguns templates, aqui estão os templates recentes que nós utilizamos, né? Então, se você digita, por exemplo, aqui WinForms, beleza? Aí vai ter, ó, WinForms App, C Sharp, C Sharp, C Sharp. Aí nós vamos começar a ver algumas coisas aqui, ó, Windows Forms, Visual Basic, tá? Então, esse é o projeto que nós vamos, é o template de projeto que a gente vai utilizar. Windows Forms Visual Basic. Beleza? Vou dar um next aqui e aí vamos então determinar o nome desse camarada que vai ser milhagem, né? Ó, vamos dar um recorte aqui para vocês poderem ver melhor, tá? Vamos fazer aqui, ó, milhagem, beleza? Windows Forms. Beleza, é o nome, né? Vamos determinar aqui uma pasta. Aí eu vou criar uma pasta aqui para a gente poder fazer o salvamento, né? Vamos vir aqui na unidade C do nosso dispositivo e vamos criar então uma pasta chamada, né, vamos criar aqui com o botão direito, ó, novo, pasta, vamos criar aqui milhagem VB, tá? E aí eu vou então selecionar essa pasta para que a gente possa salvar o nosso projeto e vamos dar aqui um next então para a gente poder. Vamos dar um next aqui para a gente poder então passar para a próxima fase. Eu vou fazer isso aqui no .NET 5.0, tá? Não se preocupem que ele está falando aqui que está sem suporte, mas não se preocupem, a gente vai utilizar aqui, o que a gente vai utilizar não tem problema, vai ser possível fazer sem dificuldade alguma, tá? Então eu vou dar um create aqui, nesse momento, e aí ele agora vai então criar o projeto para a gente, tá? Então o projeto Informes está sendo criado nesse momento, olha, ele está criando, vocês já veem aqui claramente que a gente tem uma classe, né, um formulário aqui. Isso leva um tempinho, tá? Ele está criando aqui agora. E aí a gente vai então observar esses detalhes da criação aqui. Assim que ele terminar de criar, eu volto para a gente começar a falar da estrutura que nós vamos utilizar aqui nesse projeto, beleza? Então, vamos aguardar ele criar. Assim que ele criar, eu volto para falar com vocês. Opa! Ele já criou aqui, ó. Beleza. Então, não precisou nem de cortar aqui, né? De esperar para voltar. Já está, beleza, já está criado aqui. Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma solution, nós temos um projeto. Ok? Da mesma forma que nós fizemos, nós estamos fazendo, né, que nós fizemos lá com o sistema agendamento, lá no C Sharp, para esse projeto aqui em específico, eu vou utilizar o padrão 3 camadas. Então, esse padrão de 3 camadas aqui, ele é composto de quê? Ele é composto de uma DAO, que é a Data Access Layer. Ele é composto de BLL, que é a Business Logical Layer.
e ele é composto da camada de apresentação, que é a camada que tem o informes em si, né, o formulário e tudo mais. Então, o que, que a gente vai fazer primeiro, de cara? Vamos criar as 3 camadas do nosso projeto. Para fazer isso, galera, vocês vão fazer o seguinte: clica com o botão direito na Solution, e aí você vai dar um Add. Vamos fazer um recorte aqui para a gente poder visualizar. Aí você vai dar um Add e vai pedir um New Project. Tá? Fazendo isso, você vai agora procurar o Informes, aí vai ter o Informes Class Library aqui, vamos dar uma olhada. Windows Forms Class Library para C Sharp, Windows Forms Class Library para VB. Nós vamos escolher essa opção aqui e vamos dar um Next, tá? E aí vamos dar o nome primeiro, vamos criar a nossa DAO, seria a Data Access Layer, tá? E ela vai ser criada aqui onde nós já definimos. Então, vamos voltar aqui para a gente clicar no Next. E aí, mantendo aqui então o .NET 5.0 e vamos então dar um Create, beleza? E aí nós vamos repetir esta operação. Ó, observa que já apareceu aqui o projeto DAO. Nós vamos repetir essa operação aqui também para o projeto BLL. Então vamos repetir, vamos fazer o recorte para que vocês possam ver. E aí vamos lá, Add New Project. E aí nós vamos escolher então agora o que? Vamos escolher Windows Forms Class Library para VB. Ele já vem aqui para os recentes, como vocês podem ver. Beleza? Então, vamos lá. Vamos tirar esse recorte aqui. Vamos clicar em Next. E vamos, então, dar o nome de BLL. Vamos dar o Next. E aí, então, ele já está criando para a gente. Vamos ao Create. Ele já vai criar para a gente, então, as 3 camadas principais do nosso projeto, tá? Uma outra coisa que a gente tem que fazer aqui de cara é o seguinte, ó, é ver as dependências, né? Então vamos pensar aqui nas dependências de cada projeto em relação ao outro, né? O que a gente tem que pensar para construir esse modelo? Pessoal, olha só. Para quem não conhece o modelo 3 camadas, é um modelo que faz a separação em camadas e determina em responsabilidades o que cada camada faz. Ou seja, cada camada tem uma responsabilidade específica no projeto. Então, a camada DAO ela é responsável, como o próprio nome já fala, Data Access Layer. Beleza? Essa camada ela é responsável por todo o acesso e manipulação de dados relacionado ao banco de dados. Então, a camada que tem a responsabilidade de acessar os dados do banco de dados é a camada DAO. Tá? Então, essa camada a gente pode dizer que é uma camada que fica isolada das outras. Ela não depende das outras. Tá? Ela é a camada mais baixa, tá certo? Mas ela não tem dependência com ninguém, ou seja, ela não se mistura. Ela simplesmente faz o papel dela, que é acessar os dados quando necessário, acessar os dados quando solicitada, tá? Então ela é meio assim, ela não gosta muito de se enturmar, ela é na dela, né? Vamos dizer assim, é a camada responsável só por acessar os dados, beleza? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Ela não tem nenhuma dependência das outras. Já a BLL, que é a camada de Business Logical Layer, ou seja, é a camada intermediária da aplicação. Essa camada ela é responsável por conter todas as regras de negócio da sua aplicação. Então, tudo que é regra de negócio, ela está na camada BLL,
tá? E aí, o que a gente chama de regra de negócio? É uma validação, é um cálculo, tá? Tudo que for regra, tudo que for, a gente pode até falar que seria persistência, né? Pode até falar que são regras, são persistências, mas na verdade são regras, tá? Tudo que for regra da aplicação vai ficar nessa camada BLL. E a BLL, ela precisa da DAO para fazer essas validações. Por exemplo, às vezes você vai construir uma aplicação que você fala assim, ó, se o cálculo atingir tal valor, aliás, não vou dar esse exemplo se o cálculo atingir tal valor, vou dizer o seguinte, se o cliente ele tem, vamos lá, na milhagem que é o nosso programa, né? Se ele tem uma quantidade X de pontos, esse cliente vai ser considerado um cliente VIP. Então eu posso ter essa informação cadastrada no banco de dados, cadastrada na base, e aí eu vou dizer, olha, se esse cliente, eu quero verificar se esse cliente é um cliente VIP. Para fazer essa verificação, eu preciso exatamente de quê? Preciso ir lá no banco de dados, eu preciso descer na camada de dados e recuperar essa informação para a camada intermediária no primeiro momento. Então, para que isso aconteça, a BLL é a camada responsável por esse papel. E ela necessita, evidentemente, de fazer um acesso à camada de dados para que ela possa recuperar essa informação, para que ela possa manipular essa informação. Então, aqui, ó, no item de dependências da BLL, a gente vai, então, clicar com o botão direito e vai adicionar um projeto de referência. Esse projeto de referência vai ser exatamente a camada DAO, ou seja, a nossa BLL tem uma dependência da camada DAO. Então eu vou dar um OK e ele vai então incluir essa dependência aqui, ó. Se a gente abrir aqui agora, ó, repara que eu tenho então uma dependência no item de projetos e esse item de projetos então me mostra aqui DAO, que é a camada Data Access Layer, beleza? E, muito bem, qual é a camada mais alta? O que eu chamo de camada mais alta? O que a gente chama de camada mais alta no padrão 3 camadas? É exatamente a camada que o usuário enxerga, tá? Então, essa camada mais alta é a camada onde o usuário faz as suas interações, ele tem ali a interação com a interface da aplicação. Qual que seria a nossa camada mais alta aqui? O próprio projeto Informes, tá? E imagine o seguinte, então, dentro desse exemplo que eu dei aqui, de uma regra que a gente vai ter, que se o cliente tiver um número X de pontos, ele é considerado um cliente VIP, eu preciso, então, eu vou interagir com a aplicação de alguma forma e vou dizer para ela o seguinte, olha, consulta para mim se o cliente XYZ, quantos pontos ele tem. Se ele tiver uma quantidade XYZ de pontos, você vai me responder se ele é cliente VIP ou não. Então veja o fluxo. Você está na camada mais alta, você faz uma requisição via teclado, via mouse no sistema. O sistema envia essa requisição para a camada média, que é a camada de regra de negócio, que ali ela vai fazer todas as regras. Olha, se o cara tiver uma faixa de pontos entre X e Y, ele é um cliente VIP, por exemplo. Então a regra está ali, tá? Então eu tenho a regra e dentro dessa regra eu vou consultar a base, lá a camada mais baixa, a camada DAO, para ela me devolver o valor de pontos que esse cara tem. Então essa camada mais alta é a camada de interação com o usuário. Se ela vai na BLL para depois a BLL ir na DAO, ou seja, quem depende de quem? A nossa camada mais alta depende da BLL, ela tem uma dependência da BLL, então nós vamos criar aqui também esta dependência da mesma maneira, da mesma forma, de project, aí vamos colocar aqui então que ela tem uma dependência da BLL, ok? E clicando OK, ele vai então
criar essa dependência para a gente pode verificar aqui também nesse aqui, ó, Projects BLL, ou seja, tá tudo certinho aqui por hora, tá? Pessoal, para a gente não estender muito esse vídeo aqui, esse vídeo nós vamos só deixar essa estrutura de 3 camadas criada. Se você tiver dúvida sobre o padrão 3 camadas, pessoal, nós temos um vídeo aqui no canal que fala sobre esse padrão. Eu vou deixar o vídeo para vocês aqui, vou deixar o card no final do vídeo, para que vocês possam clicar e assistir e entender o que é um padrão 3 camadas, tá? Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ficado claro. Um forte abraço, até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos vocês. Valeu!